presidente. Vamos lá. Pode começar, presidente. Vou começar. Boa noite, companheiros. Sejam todos bem-vindos. São 20h04. Declaro aberta a 32ª reunião plenária do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2021-2022, dando boas-vindas aos companheiros e companheiras, convidados, rotarianos, visitantes. Solicito uma saudação à bandeira do Brasil. Convido o primeiro diretor de protocolo, José William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. William. Tem que abrir o microfone dele. Leonis, abre o microfone do William, por favor. Ele não está na tela, eu vou abrir, mas eu acho que eu não sei, deve ter acontecido alguma coisa. Espera aí. Alô, tá me ouvindo? Tá, pronto. Nós não estamos te vendo, tá? Não, não vai me ver porque eu passei agora para um outro estágio para poder prosseguir com a... Tá bom. Prossiga, companheiro. Posso prosseguir? Pode. Tá bom. Eu lamento muito vocês não estarem me vendo. Eu me maquiei todo aqui e vocês não estão. É uma pena. Até Na tribuna... Você colocou botox hoje, não foi, companheiro? Como é que é? Você colocou botox hoje, não foi? Depois eu converso com vocês. Boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na tribuna, William de Oliveira, classificação tabelionato, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 30ª reunião ordinária do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Clube de Calcutá, Manhattan, distrito 3221, na Índia. Como governador do nosso distrito, 4571, o companheiro do Rotary Clube de Copacabana, nosso companheiro Cláudio Zinger. E como presidente, o nosso companheiro Francisco Wilson Feitosa. O lema do atual período é servir para transformar vidas. Nossa mesa presidencial está assim composta. Ao centro, o presidente 2021-2022, Francisco Wilson Alves. À esquerda do presidente Francisco Wilson, a palestrante da noite, doutora Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, diretora-geral do INCA, Instituto Nacional do Câncer, convidada do companheiro Antenor Barros Leal. À direita do presidente Francisco Wilson, o companheiro Antenor Barros Leal, presidente 93-94 do nosso clube, que fará a apresentação da palestrante. Agradecendo a todos que nos prestigiam com as suas presenças, retorno a condução dos trabalhos ao presidente Francisco Feitosa. A nossa palestrante, o nosso cordial boa noite. Presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, companheiro. Companheiros e companheiras, a nossa próxima reunião ainda será virtual e as duas últimas reuniões, dia 21 e 28, será presencial. E conto com a presença de todos. Vamos lotar aquele salão do hotel. Eu quero agradecer ao Francisco Jesus,
que eu solicitei 2 cadeiras de cadeiras e ele prontamente me serviu em 24 horas. Francisco, agradeço de coração, tá, Xará? Eu agora convido o companheiro Isaac Adid para o companheirismo da reunião. Isaac? Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Isaac Adid, sócio do Rotary Club Copacabana, na antiga categoria de roupas femininas representação. O companheirismo começa falando que eu estive visitando o nosso companheiro Cleófas Paz, que está hospitalizado, como a maioria deve saber, no Copador, e eu estive lá sábado. Encontrei ele muito bem, conversamos bastante, e eu depois não tenho mais notícias dele de domingo e hoje. Mas sábado ele já estava muito bem. Então, essas são as primeiras informações. Quero dizer também que amanhã, dia 9, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. É dia 8. Dia 9, dia 8, desculpa. Comemora-se o Dia Internacional da Mulher amanhã e eu gostaria que alguém mais qualificado do que eu pedisse ao presidente que alguém mais qualificado que eu falasse sobre essa efeméride. De repente, até ele, já que ele é o maior postador de assuntos femininos na nossa rede social, é o que posta mais mulheres na nossa rede social, ele poderia até falar um pouco. Mas, se ele não quiser, o Antenor também poderia falar. Presidente, deixa a seu critério o palestrante sobre esse assunto, ou alguém que fale um pouquinho sobre esse assunto. E de aniversariantes no mês de março, só temos lá para frente, bem lá para frente, dia 25, o Tamoto Nakamura, e dia 26, a Dora, esposa do nosso governador Cláudio Zinguer. Então, a eles, desde já, os nossos parabéns já estão publicados devidamente no nosso WhatsApp do clube e dos amigos do Copacabana. Então, essas eram as notícias que eu gostaria de dar e vou devolver a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Isaac. No final, vou escolher aí um dos companheiros para falar das nossas... Essas moças bonitas que eu coloquei são todas... estão armadas lá na Ucrânia, viu? São todas moças que estão lutando pela pátria. Pela sua pátria. Companheiros, chegamos ao ponto alto de nossa reunião. Eu convido o companheiro Isaac, o companheiro Antenor Barros Leal, para fazer a apresentação da nossa palestrante, doutora Ana Cristina Pinho. Antenor? Presidente, um instantinho só. Se você não for falar depois do Dia da Mulher, eu até indicaria o Antenor para falar. Segue a reunião. Obrigado pela indicação, companheiro. Companheiro Antenor, a palavra é sua. Muito obrigado, presidente. Você sabe que eu tenho repetidas vezes convidado personalidades para falar no nosso clube sobre assuntos os mais diversos. Hoje é uma coincidência total
porque, como se comemora amanhã o Dia Internacional da Mulher, nada mais interessante do que uma mulher inteligente, uma mulher participativa, nada melhor do que uma mulher dessa para falar sobre um assunto tão pesado que é câncer. A doutora Ana, que eu conheci participando comigo do Conselho de Administração da Fundação do Câncer, é uma médica renomada, respeitada, referendada, é anestesista por especialidade e assumiu há alguns anos a direção do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é, sem dúvida nenhuma, um local onde trata deste assunto, desde o cuidado na pesquisa até o tratamento com as pessoas afetadas com essa doença. Eu, quando conheci a doutora Ana na Fundação, comecei a notar nela um misto de capacidade de trabalho, de coragem de decidir, coragem de assumir posições e, principalmente, enfrentar uma instituição tão grande, tão cheia de problemas como é o INCA. Ela, por diversas vezes, na missão de dirigir esse hospital, foi a Brasília discutir diretamente com ministros da saúde, tratar de conseguir recursos para o INCA, e tem sido um orgulho para aquelas pessoas que têm o privilégio de ter contato com ela. Doutora Ana Cristina, a senhora vai falar para um grupo de pessoas que pertencem ao Rotary Club, diretamente de Copacabana, mas Rotary Club no Brasil inteiro. Milhares de pessoas vão lhe ouvir, se não hoje, amanhã, depois, e depois porque a gravação da sua palestra fica à disposição das pessoas. O Rotary Club é uma entidade mundial. Você viu aí o nome do presidente, que mora na Índia. Tem mais de 1.500.000 pessoas participantes no mundo inteiro. É um corte da sociedade. Nós temos no Rotary médicos, comerciantes, industriais, advogados, engenheiros. É um corte absoluto. Hoje, felizmente, adicionado com uma quantidade de mulheres que vieram para melhorar este universo mundial de rotarianos. Então, é um enorme prazer ouvi-la, certo de que, depois da sua palestra, algumas perguntas serão feitas e nós gostaríamos muito que a senhora pudesse nos responder. A palavra é sua, é um orgulho apresentar a senhora. Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Antenor pela surpresa do convite. É a primeira vez que eu tenho contato com o Rotary, mas, sem dúvida nenhuma, assim como todos conhecem essa instituição de tanto renome, né? Eu vou procurar ser o mais breve possível, é bastante informação. Eu tentei agrupar aqui algumas informações que eu considero de relevância para o câncer, né? Passar um panoramazinho rápido do câncer no mundo, com um recorte mais especial aqui para o nosso país, e um recorte ainda mais especial no câncer em mulheres, né? Principalmente aí o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então, eu mais uma vez agradeço as palavras elogiosas do Antenor, mas assim, que tem que dar um desconto, porque amigo é assim, né? Amigo sempre tende a caprichar mais
na gentileza e nos elogios. Mas, então, eu vou fazer a apresentação e, como o Antenor disse, eu estou à disposição para as perguntas que os senhores tiverem no final. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver bem? Sim, perfeito. Talvez. Vou colocar aqui no modo... Está cortando um pouquinho, doutora Ana, o lado direito de ver. Espera aí, eu vou fazer aqui uma outra coisa. Tá bom, tá. Eu vou mudar aqui o... Deixa eu ver se ele... Está cortando, né? É porque eu queria colocar aqui no modo tela cheia, mas não está aparecendo aqui para mim. Lá embaixo. Pois é. Não, ela faz as anotações de ler. Não tem problema, porque é difícil mesmo ler. Beleza. Eu estou vendo bem na minha tela. Hein? Eu também, eu saí da tela Doutora. cheia, doutora Ana. Doutora, Estou vendo bem. O Zoom está fazendo isso com todas as apresentações, então eu acho que não precisa a gente estar se preocupando, não, porque na tela do que está sendo gravado e na nossa, dá para ver bem, só não está grande como de costume, tá? Queria ver se eu aumentava aqui um pouquinho. Vê, melhorou? Perfeito, está ótimo. Está perfeito. Está ótimo, ótimo, Ok, muito tá bom. ótimo. Bom, então eu vou começar falando simplesmente da mulher mais influente da história, essa polonesa Marie Curie, que agraciada com 2 prêmios Nobel em função de seus estudos sobre radioatividade, que revolucionaram aí uma série de tratamentos na oncologia, os tratamentos da radioterapia, com base na radioterapia, exames diagnósticos. Uma mulher que, essa cientista pioneira nessa área, morreu aos 66 anos de câncer, né, secundário à intoxicação pela radioatividade. Ela morreu de leucemia. Então, fica aqui a minha homenagem a essa mulher que fez a diferença na história do câncer no mundo, né? E eu começo aqui passando um pouquinho do contexto da saúde no Brasil. O Brasil, assim como outros países no mundo, se encontra num processo que a gente chama de transição epidemiológica. O que é isso? É a transição da alta prevalência de doenças infectoparasitárias, né, para o predomínio de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o Brasil está num momento de superposição. Ainda uma persistência de doenças infectoparasitárias, alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as doenças cardiovasculares e o câncer, e ainda o reaparecimento aí de epidemias em áreas urbanas, como as epidemias de dengue, de zika, febre amarela, né, e agora ainda a epidemia de Covid, na verdade, a pandemia. E uma outra característica desse cenário é que o Brasil, assim como os países de mais alto nível socioeconômico, está aumentando a população de idosos. Então, a velocidade do envelhecimento populacional vem aumentando, né? E a expectativa é que a população idosa ela mais que triplique nas próximas 4 décadas. E isso tem tudo a ver com câncer, porque o câncer na verdade, não é uma doença, é um conjunto de mais de 100 doenças muito diferentes, mas que está intimamente relacionada ao aumento da idade da população. Então, o câncer é, no Brasil e na maior parte do mundo, um problema, sim, de saúde pública. Cerca de 20 milhões de pessoas no mundo têm câncer. A estimativa do INCA, a última estimativa, que foi de 2020, são de 620 mil casos novos de câncer, né, para o ano de 2020, e ficou mais ou menos nessa proporção mesmo. Cerca, infelizmente, de 60% com um diagnóstico já em estado avançado, que é um cenário que se agravou com a pandemia da Covid.
consequentemente, um altíssimo impacto socioeconômico, porque o câncer, além de tirar pessoas, né, produtivas, envolve tratamentos de alto custo. O controle do câncer ele depende de política pública eficiente, com articulação entre os entes envolvidos e, especialmente, da própria sociedade. É a segunda causa de morte no Brasil. A primeira continua sendo doença cardiovascular na maior parte dos municípios brasileiros, mas em mais de 11 municípios já é a primeira causa de morte. A estimativa é que, a partir de 2030, já seja, na maior parte do nosso país, a primeira causa de morte da população. E o interessante é que 1/3 dos casos de câncer são evitáveis a partir do controle dos fatores de risco, que estão aqui apresentados. O mais conhecido, né, com mais evidência historicamente, aí é o tabaco. Está associado a mais ou menos cerca de 30% dos casos de câncer, de diferentes tipos, né? E uma novidade, e que vem aumentando muito a sua importância como fator de risco, são os fatores alimentares e fatores relacionados à obesidade e a hábitos de vida, como a prática de exercício físico, ou seja, obesidade, sedentarismo e determinados alimentos aumentam muito o risco de câncer, além de outros fatores relacionados, como infecção, relacionado, por exemplo, ao câncer de fígado e o câncer de colo de útero, como eu vou mostrar mais à frente, o álcool em excesso, a exposição excessiva ao sol, especialmente aqui no nosso país, né, tropical. E o interessante, vejam bem, que costuma se dizer assim, mas os gastos, gasta-se pouco, podia se gastar mais. Não, na verdade, aqui eu trouxe um panorama bem atualizado, até 2021, dos gastos do governo federal só com o tratamento de câncer no SUS, ok? Isso chega a um montante de mais de 4 bilhões de reais ano. Isso só tratamento, não está incluído aí as medidas de promoção à saúde, de prevenção primária e secundária, né? Então, isso é só tratamento. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e iodoterapia. Agora, olha que curioso. Esse aqui é o total, né, de gastos. E, vejam bem, o gasto mais expressivo é com quimioterapia, embora a quimioterapia ela seja responsável como tratamento com vistas à cura do câncer por apenas 11% dos casos. Mas, apesar disso, é o tratamento mais caro e, por isso, consome aí a maior parte dos recursos. E na população feminina, isso aqui eu trouxe um mapa mundi aqui, para os senhores atentarem, que vejam, a primeira causa na maior parte do mundo é câncer de mama. A segunda causa, principalmente, vejam, nos países mais de nível socioeconômico mais baixo, é o câncer de colo de útero. E em países desenvolvidos, como a maior parte da Europa, América do Norte e China, é o câncer de pulmão, né? Vários são os fatores, mas, em suma, que a mortalidade por câncer de mama é um indicador de avanço nas políticas públicas de controle do câncer, né? Em contraposição ao colo de útero, que é um indicador de baixo nível de desenvolvimento socioeconômico. Então, o câncer ele funciona, assim, como um indicador de nível socioeconômico nas populações. E aqui, nesse panorama histórico, aqui, no século XXI, desde os anos 2000 até 2017, que é esse recorte, veja, isso é uma demonstração do SUS atuando e mexendo nesses indicadores socioeconômicos, como eu disse. Vejam, observem em vermelho é o câncer de mama, ou seja, um aumento progressivo do câncer de mama, uma redução do câncer de colo de útero e um aumento de outros tipos de câncer também, exceto pele, câncer de pele mais habitual ligado ao sol, que é o câncer de pele do tipo não melanoma.
Então, veja, isso é sinal de que as políticas públicas, né, apesar de toda a dificuldade, vêm avançando. E esse mapa aqui, na incidência do tipo de câncer mais prevalente, conforme os estados brasileiros, mostra a nossa realidade, que são diferentes Brasis. Ou seja, um Brasil mais desenvolvido, em que as mulheres têm uma maior incidência, em que o câncer mais prevalente é o de mama, e um Brasil menos desenvolvido, infelizmente com baixos índices de desenvolvimento, né, humano, com a prevalência ainda do câncer de colo de útero. Então, como eu disse, o câncer é um indicador socioeconômico importante. Vejam, de um modo geral, as taxas de incidência mostram essa prevalência em todas as regiões do câncer de mama. Mas vejam que, no colo de útero, logo em segundo lugar, região norte e região nordeste, ele prevalece em segundo lugar. Vejam que nas demais regiões, centro-oeste, sudeste e sul, já aparece, desponta aqui com altíssima prevalência o câncer coloretal, o câncer de intestino, que vem crescendo no mundo todo de maneira assim, assustadora, realmente. E na mortalidade, isso também está bem explícito. Vejam, os diferentes Brasis. Na região norte e no Maranhão, a maior parte das mulheres morrendo por câncer de colo do útero ainda, né? Essas taxas de mortalidade prematura que a gente considera de 30 a 69 anos. No restante do Brasil, a maior parte morrendo por câncer de mama, e aqui com essas duas exceções, Paraná e Acre, com alta prevalência de morte por câncer de pulmão. Principalmente o câncer não relacionado ao tabagismo, ele tem alta letalidade e pode justificar aí essa alta mortalidade nessas regiões. E vejam que na taxa de mortalidade, aí sim, desponta aqui o colo do útero como a primeira causa, exatamente na região norte. Nos demais, permanece o câncer de mama e, em segundo lugar, traqueia, brônquio e pulmões. Então, falando um pouquinho aqui do câncer de mama, então, como eu disse, ele é o tipo de câncer mais incidente no mundo, né, em todos os casos, nas mulheres, com 2,3 milhões de casos novos em 2020. No Brasil, em 2021, 66 mil novos casos, conforme as estimativas do INCA. Entre as mulheres é o de maior incidência e a principal causa de óbito também. Foi o câncer mais diagnosticado, porque ele oferece exatamente a oportunidade do rastreamento, né, pela mamografia, na maior parte dos países, e também a principal causa de óbito. E aqui no Brasil é também a primeira ou a segunda causa da mortalidade prematura, como eu mencionei. Falando aqui um pouquinho dos fatores de risco relacionados ao câncer de mama, vejam, obesidade e sobrepeso, inatividade física, consumo de bebida alcoólica em excesso, tabagismo, né? Além de outros fatores da história da mulher, por exemplo, a primeira menstruação muito precoce, antes dos 12 anos, a primeira gravidez mais tardia, a menopausa também mais tardia, o uso de contraceptivos hormonais, quer dizer, são fatores que predominam na incidência, relacionados à incidência do câncer de mama. E os fatores genéticos hereditários, eles respondem entre 5% a 10% dos casos, ou seja, o câncer de mama é um tipo de câncer que sofre influência muito mais importante de fatores de risco do que dos fatores genéticos e hereditários, né, familiares. E aqui vejam, o que explica essa evolução, esse movimento aí no câncer de mama? A possibilidade do rastreamento impacta nos números, e vejam que a gente observa entre 2013 e 2019 um aumento pequeno, mas um aumento na taxa de realização de mamografias no Brasil. E aqui é mais uma evidência dos diferentes Brasis. Aqui é a proporção de mulheres na faixa etária do rastreamento para câncer de mama, que é entre 50 e 69 anos de idade, quer dizer, realizando a mamografia a cada 2 anos, né? Isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde
e pelo Ministério da Saúde. Então, vejam que a maior proporção de mulheres se encontram aqui no Sudeste, veja, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia, e aqui na lanterna, Maranhão, Roraima e Amapá, ainda com uma taxa abaixo, vejam, de 40% de mulheres realizando mamografia dentro dessa faixa preconizada do rastreamento, né? Vejam também, nesse outro gráfico aqui, que é diretamente relacionado ao nível de instrução, ou seja, nível superior completo, alta taxa de realização dos exames, chegando aqui na região Sudeste, conforme esperado, a mais de 80% das mulheres, e aqui nas mulheres sem instrução ou com fundamental incompleto, um percentual bastante baixo, especialmente na região Norte. E se nós compararmos SUS com saúde suplementar, esse percentual de realização de mamografia, vejam que interessante, apenas na região Sudeste e Centro-Oeste, a proporção de mulheres na saúde suplementar é superior ao SUS. Mas no restante do Brasil, no Brasil como um todo, está praticamente em equilíbrio, né? E em outros lugares, o SUS ele predomina, né? Isso pode ser atribuível também a uma falha aí na notificação da saúde suplementar, mas, de um modo geral, esse é um panorama que envolve um desafio como um todo, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, a necessidade de se aumentar o percentual de mamografias realizadas dentro da faixa etária preconizada. Porque, na verdade, muitas mulheres acabam fazendo a mamografia fora da faixa etária preconizada e fora da periodicidade preconizada também a cada 2 anos. Então, vejam, a projeção, à medida em que a população, inclusive a população feminina, aumenta a sua sobrevida, né, envelhece, ela vai tendo mais oportunidade de desenvolver câncer, inclusive o câncer de mama, né, especialmente o câncer de mama. Então, a projeção é que esses são dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, né, em 2020. Então, em 2020, o número de casos, 88,5 milhões, aumentando para 111 milhões, indo até 130 milhões a partir de 2040, ou seja, um aumento de 47% na incidência. Isso principalmente relacionado e seguindo, né, a faixa de crescimento atual, caso os países não sejam mais eficientes na promoção à saúde e no controle dos fatores de risco relacionados à doença. E quando a gente pensa em gastos com o tratamento do câncer de mama, vejam, na comparação, em mais ou menos, quer dizer, desde o início, vejam que houve um aumento do gasto de praticamente 100% de 2020 a 2040. Essa é a expectativa. Isso aqui tem o poder de realmente colapsar muitos sistemas de saúde, né? Principalmente os sistemas universais de saúde como o nosso. E aqui eu trouxe um exemplo do impacto da pandemia na assistência oncológica, aqui nesse gráfico, na produção de mamografias, ou seja, despencou em 2020 o número. Então, a expectativa é que, por esse déficit no rastreamento, a expectativa é que mais casos surjam em estagiamento mais avançado do câncer de mama, infelizmente. Aqui é o contexto, vou falar um pouquinho agora do câncer de colo uterino, né? O câncer de colo uterino, ele é uma doença crônica, mas não transmissível, mas é causada por um agente infeccioso transmissível por via sexual, que é o vírus do HPV, né? Então, o HPV, e que inclusive tem a sua prevenção possível pela vacina contra o HPV, no SUS, preconizado, o SUS disponibiliza para as meninas entre 9 e 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos, já faz parte do calendário de vacinação, né? E, por conta disso,
o câncer de colo uterino ele é um indicador de baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, porque o diagnóstico precoce ele é possível pelo rastreamento, que é o exame de Papa Nicolau, já bastante conhecido, né? E o que é triste de se constatar do câncer de colo uterino é que, se diagnosticado e tratado precocemente, a taxa de cura é muito elevada. Então, é muito triste ainda vermos pacientes jovens com o câncer de colo uterino, em estágio bastante avançado. Uma das vítimas mais famosas aí na história foi Eva Peron, morreu de câncer de colo uterino, ainda bastante jovem, né? Certamente, né, relacionado ao HPV. E o INCA ele participa na produção de diretrizes, de material técnico-científico que orienta as políticas públicas, aqui no caso, por exemplo, das diretrizes nacionais para o rastreamento do câncer do colo do útero, né? O INCA é que define essa e monitora a aplicação dessas diretrizes no país, seguindo a própria orientação da Organização Mundial da Saúde. Vejam que, aqui também mostrando os diferentes Brasis, região centro-oeste e região sudeste, dentro da faixa etária alvo, que é de 25 a 64 anos, a cada 3 anos, é o preconizado para o exame Papa Nicolau. Então, vejam, região sudeste e centro-oeste, com alta prevalência de exames, mais de 82%, né? A região norte teve um aumento, né, importante nos últimos anos, e ainda aqui, a região nordeste continua aí como um desafio maior. E vejam, também mostrando essa diferença, né? No caso do câncer de colo do útero, ao contrário de mama, uma performance pior aí na região nordeste em termos de rastreamento. Assim também como nas desigualdades relacionadas ao nível de instrução das mulheres. Então, mulheres com um nível superior completo, com alta taxa de realização do exame de rastreamento do Papa Nicolau, e as mulheres sem instrução ou fundamental incompleto, ainda chega a taxas aqui abaixo de 70%. Então, isso é um grande desafio para o sistema de saúde. Então, aqui mostrando um recorte aqui histórico, desde 1979 até 2019. Vejam, isso mostra a atuação do SUS, vem uma redução progressiva, né, da taxa de mortalidade, isso ocorre em função desses programas de rastreamento e monitoramento de controle do câncer do colo do útero, que inclusive envolve a participação do Instituto Nacional de Câncer, né? Então, vejam, nos casos de o colo do útero no Brasil está aqui em terceiro lugar em termos de incidência, e observem, em segundo lugar já está o câncer coloretal, e em mortes ele cai para quarto lugar, porque em segundo lugar entra o câncer de pulmão, com alta taxa de letalidade, ao contrário do câncer do colo do útero. A morte por câncer do colo do útero está relacionada ao diagnóstico muito tardio, né? Como eu disse, é muito triste isso. Então, dentro da Agenda 2030 da Organização Mundial da Saúde, uma série de objetivos do desenvolvimento sustentável foram definidos, e o objetivo número 3 envolve saúde e bem-estar. E a meta, em termos de promoção de saúde e bem-estar, é reduzir em 1/3 a mortalidade prematura exatamente pelas doenças não transmissíveis, principalmente por meio de prevenção e do tratamento efetivo. Então, doenças cardiovasculares e câncer estão diretamente na Agenda 2030, no alvo aí da Organização Mundial da Saúde. E a expectativa, que essas são as estimativas, com a redução aqui de 30% do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Então, estão totalmente integrados aí na Agenda 2030, e fica aí esse enorme desafio para o nosso país e para o mundo, né? Então, todos esses avanços, eles foram alcançados por meio das políticas nacionais para o controle do câncer. Então,
A primeira grande política aqui data lá do final do século passado, né, em 1999, com a política de controle do tabagismo. Então, é o Ministério da Saúde, o INCA, trabalhando aí com portarias, decretos, diretrizes, que vem mudando, né, a história do câncer no nosso país. E, mais recentemente, o INCA, o Conselho Consultivo do INCA, que é o fórum que reúne todas as especialidades, todas as áreas, sociedade civil, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, secretários municipais de saúde, Conselho Nacional de Saúde, sociedade de especialidades médicas, é o grande fórum de discussão e de revogação e atualização das portarias. E a mais recente é a Portaria 1399, que aprimorou aí os critérios para habilitação das unidades autorizadas para tratamento do câncer no SUS. Então, são mais de 350 unidades habilitadas. O INCA é o centro de alta complexidade para tratamento de câncer, top no ranking brasileiro, né? E teve uma ação fundamental nesse plano das doenças crônicas não transmissíveis, que se encerra esse ciclo aqui no final deste ano, né? E que trabalhou nesses 3 eixos aqui, de vigilância, informação, avaliação e monitoramento, promoção da saúde e cuidado integral. E dentro desses eixos, a estratégia aqui no cuidado integral é fortalecer a rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama. Então, estão previstos aqui nessa ação estratégica de controle do câncer desse plano. E o INCA por lei, dentro da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990, no seu artigo 41, coloca o INCA como o parâmetro para o SUS de produção e avaliação de serviços oncológicos, né, prestados à população. Então, aqui todas as competências do INCA que continuam vigentes, né, nessa instituição de 84 anos, que começou ainda como um centro de cancerologia, inaugurado em 1937 pelo presidente Getúlio Vargas, e aqui, ao lado do presidente Getúlio Vargas, o Dr. Mário Kreff, que foi o primeiro diretor-geral do INCA. Aqui, a primeira-dama, Darcy Vargas, ele criou aqui, então, a primeira Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos, e o presidente JK discursou na solenidade de inauguração da sede própria ali da Cruz Vermelha em 1957. Então, o INCA é uma instituição mais antiga do que o próprio Ministério da Saúde, que ainda não completou nem 80 anos, né? O INCA ele é distribuído hoje em 16 diferentes endereços no município do Rio de Janeiro. Essas são as principais unidades, são 4 unidades hospitalares e mais o centro de medula óssea, que fica localizado na unidade da Praça Cruz Vermelha, as coordenações de pesquisa, então são vários prédios. Isso é complicado, prejudica um pouco, né, as ações, e eu vou falar ao final do nosso grande desafio, que é integrar todas essas áreas aí. E aqui eu coloquei em destaque, esse é o organograma, é toda a estrutura regimental do INCA, em que aqui está o diretor-geral, no caso, a diretora-geral, e eu marquei aqui com setinha rosa todas as mulheres que ocupam esses cargos. São essas funções gratificadas, né, do Poder Executivo, são os chamados cargos de confiança, e nas caixinhas azul escuro e azul clara estão os principais cargos de confiança. Então, vejam que a prevalência de mulheres na alta gestão do INCA é bastante importante, é bastante grande. E aqui são os 4 pilares no qual o INCA atua. O INCA, então, portanto, não é um hospital, ele atua nesses 4 pilares que são fundamentais para a prevenção e controle do câncer, que são a prevenção e vigilância, o ensino, a pesquisa e a assistência. O grande desafio é integrar todas essas áreas, que é o caminho para o sucesso efetivo no controle do câncer. Então, alguns números do nosso instituto, então, são quase 3.000 servidores efetivos e temporários, e mais os terceirizados, e mais
os alunos de residência, médio, pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, chega a quase 6 mil pessoas. Um orçamento anual total de 430 milhões, esses são os dados do nosso relatório de gestão do ano passado, ok? 430 milhões de orçamento, nessas 4 áreas finalísticas, nas 4 unidades hospitalares e mais o centro de medula óssea, 100% SUS, resultando numa série de produtos, mais de 5 mil novas matrículas, mais de 36 mil quimioterapias, 98 transplantes de medula óssea no ano passado, apesar da pandemia, mais de 5 mil cirurgias, 284 pesquisas clínicas importantes, clínicas experimentais em andamento, tem um impacto enorme aqui na assistência à saúde no Estado e no município do Rio de Janeiro. Vejam, o INCA é responsável por 66% dos atendimentos de radioterapia no município do Rio, 32% de quimioterapia, 43% das cirurgias oncológicas, né? E esses são números que refletem essa enorme atuação. E uma conquista importante que fez do Brasil um case de sucesso no mundo, que é no controle do tabagismo. Por meio da sua política, que começou lá no final do século passado, nós caminhamos de 30% para 9,5% de fumantes adultos nas capitais do país. Então, vejam, isso é um dado muito expressivo. Fundamental para controle do câncer é informação qualificada, dados confiáveis e comunicação adequada com a sociedade e com os profissionais da área da saúde. Então, o INCA também ele auxilia o Ministério da Saúde nessas informações, na compilação desses dados, na integração dos registros hospitalares de câncer, numa série de ações. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, da página do nosso instituto, né, que está ali à disposição. Existe material para a sociedade leiga, material para profissionais de saúde, então, com informação bastante qualificada. E aqui eu trouxe um exemplo do que não pode faltar em câncer, e aí eu acho que realmente as mulheres fazem uma diferençazinha, que é no aspecto da humanização. Esse aqui são imagens do ambulatório de sexualidade da unidade 2. A unidade 2 ela é responsável por câncer ginecológico e câncer de tecido ósseo e conectivo, né? E, no caso do câncer ginecológico, esse ambulatório ele foi criado em 2018, a partir da constatação de que muitas mulheres lamentavam ter sobrevivido ao câncer ginecológico simplesmente porque elas não se sentiam mais mulheres. Isso é extremamente frustrante, porque o sistema de saúde investe, né, no diagnóstico, no tratamento dessas mulheres. E ver uma mulher dizer que preferia não ter sobrevivido porque ela simplesmente não se sentia mais mulher, então muitos maridos se separam, os casamentos acabam, elas perdem muito da autoestima a ponto de lamentar ter sobrevivido. Isso é triste e acabou nos motivando a criar esse ambulatório de sexualidade. Então, esse é um exemplo que a oficina de autoestima, que foi feita em 2019, essa é a responsável, uma psicóloga, né? A Carmen Lúcia, ela é muito atuante. Então, essas são mulheres, pacientes nossas, que receberam assim, doações, né? Muitas doações, então, com roupas, com maquiagem, cabeleireiros. Então, vários profissionais se mobilizaram, doaram, e elas desfilaram, então, aqui em trajes de noiva, como desejavam. E esse ambulatório ele atende, inclusive, aos maridos, né? Esclarecendo mais sobre o câncer ginecológico, desmistificando uma série de estigmas, de tabus relacionados ao câncer ginecológico. E o nosso próximo desafio é fazer o mesmo ambulatório na unidade 3, que é dedicada exclusivamente ao câncer de mama. Então, fazer um ambulatório, porque muitas mulheres também passando pelo processo da mutilação, porque é uma mutilação, né, uma mastectomia, por exemplo, ficam com a sua autoestima muito abalada, né? Então, nós também vamos investir nesse ambulatório de sexualidade
no HC3, na tentativa de retomar essa autoestima. E aqui, então, eu comecei falando da mulher mais influente da história, e eu termino não com a mulher, nem a mulher mais influente do INCA, mas a primeira mulher a ocupar o cargo de diretor-geral do INCA. Então, aqui, eu trouxe a minha linha do tempo. Em 1993, no primeiro ano de residência do programa de anestesiologia do INCA, e em 2016, em setembro de 2016, quando eu tomei posse como diretora-geral. Então, essa é uma função que muito me honra, ocupar o cargo de figuras eminentes como o Dr. Mário Kreff, o Dr. Antônio Pinto Vieira, pai do meu falecido amigo, grande cirurgião plástico e também amigo do Antenor, Dr. Rui Vieira, Dr. Jacó Kligerman, Dr. Marcos Moraes. Então, realmente é uma honra ocupar esse cargo, e especialmente alguém egresso, cria da casa, né, como eu fui, desde 1993. Então, é toda uma vida dedicada a essa instituição, da qual eu muito me orgulho, e que estamos aí com um desafio, né, desde 2009, a construção do campus integrado. Esse é um projeto, então, como eu disse, que visa integrar todos aqueles endereços do INCA, com todas as suas áreas de atuação. É um projeto que começou, então, em 2009, esse é o projeto original, a partir da doação do terreno do IASERJ, Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que foi derrubado, foi demolido, doado ao governo federal, ao Ministério da Saúde, para a construção desse campus. A empresa que ganhou a licitação da obra em 2013 iniciou a obra pela demolição, mas em 2015 ficou na Lava Jato, abandonou a obra. Então, desde 2015, nós estamos aí com o desafio de tocar adiante esse projeto que será o maior centro de câncer de toda a América Latina. Então, com isso, eu agradeço a vocês, ao Rotary, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouquinho de conceitos de câncer, especialmente do câncer, né, feminino, e um pouquinho da história desse instituto que é um orgulho para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana. Evidentemente, a Cleonice vai controlar aí as perguntas. Eu quero chamar a atenção para vocês de dois dados. Esse maravilhoso discurso, essa aula que a Ana nos deu. Primeiro, o que me emocionou também foi a emoção dela no fim, quando fala do INCA como instituição vinculada à vida dela. Ela não controlou a emoção que ela sente. E um dado que nos deixa profundamente deprimidos é que uma instituição dessa faz esse enorme milagre com apenas 400 milhões de orçamento anual, enquanto o fundo de políticos, fundo eleitoral, é mais de 4 bilhões. Quer dizer, isso é uma vergonha para o Brasil. Mas, Cleonice, oriente as perguntas, por favor. Pois não, Ana. Em primeiro lugar, eu queria... fala, presidente. Pois não. Doutora Ana Cristina, em nome dos companheiros e convidados do Rotary Clube de Copacabana, quero agradecer à senhora pela sua brilhante palestra. E o microfone agora será aberto para as perguntas. Cleonice, conduza aí as perguntas, que você tem aí o controle das mãozinhas, ok? Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a doutora Ana Cristina, que é um exemplo saber que uma profissional que vem de lá, lá que começou, sendo a primeira mulher, isso para nós é um orgulho enorme, doutora Ana Cristina, entendeu? Parabéns.
e no que o Rotary puder emparcerar algum projeto, porque nós já em diversos projetos que é feito no mundo e aqui no Brasil, nós fornecemos as mulheres mastomizadas, prótese, tudo pode ser feito projetos que futuramente o próprio Antenor pode conversar com a senhora, entendeu? No que for possível, o Rotary emparcerar nessa ajuda ao Instituto Nacional do Câncer. Agora eu vou abrir para perguntas, e o primeiro que deseja fazer pergunta é o nosso governador assistente, o companheiro Francisco de Jesus. Pode ativar o seu e fazer a sua pergunta, Francisco. Boa noite. Eu também Boa noite a todos. de falar, tá? Um minutinho, doutora Ivone, eu vou chamá-la, tá? Não, fica à vontade. Tá. Boa noite a todos. Obrigado, Cleonice. Obrigado, presidente. Doutora Ana Cristina, obrigado aí pela essa fala fantástica, leve, tranquila, algo assim árido para todos nós que não somos da área, mas que trouxe de uma forma bem suave para nos atender. Obrigado aí. É só uma coisa que eu invertendo a minha fala, a Cleonice falou da parceria do Rotary. Eu queria só... O Rotary Penha, do qual eu faço parte, eu sou do Rotary Penha, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele construiu uma ala inteira no Hospital Mário Creif, que é o Hospital do Câncer, na Penha. Então, tem uma ala lá, totalmente, que foi construída, e os equipamentos comprados através da nossa Fundação Rotária. Então, o Rotary está presente nisso aí, e conte com o Rotary sempre que for possível. Tá? Na sua explanação, quando você apresenta ali as estatísticas, sempre se mostra que o índice que a gente precisa estar olhando mais, trabalhando mais, é pessoal de baixa instrução. Sempre ficou isso aí, me ficou bem nisso. E aí eu vejo o seguinte, isso aí, claro, evidente, se eu estiver errado, me ajude, por favor, está ligada à baixa faixa financeira. Baixa instrução, baixa faixa financeira, e o que leva a um baixo acesso à saúde pública, mesmo com a nosso SUS, que está em todos os cantos, mas especificamente, a gente escuta muito aí, o câncer de mama, a busca por uma mamografia, é um negócio assim, me parece, pelo menos é o que eu leio, tá? Posso estar falando uma besteira. É uma dificuldade. Então, se a gente... nós temos a gestão federal, que é onde está o INCA, estadual e municipal. Quem atinge mais essa população mais carente é o município. Então, existe algum trabalho, alguma parceria com o município, que é o mais polarizador, de nós termos polos, o INCA estar dentro do município, através de um polo dos seus postos de saúde, ou coisa parecida, ou isso não existe? Que me parece, se nós tivermos isso, nós começamos a trabalhar essa população mais carente. Posso estar falando uma besteira, mas eu queria trazer essa minha ideia. Tá? Eu gostaria de escutar a sua posição. Obrigado aí, de qualquer maneira. Foi uma excelente noite para mim. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Não, o senhor está correto. O município, ele é dentro do sistema, da estrutura do SUS, um modelo que é tripartite, ou seja, município, Estado e União. O município ele é o gestor pleno, porque ele está lá na ponta, né? Só que a parte... Então, o município ele está por conta da atenção primária, né? Então, ele faz as consultas nas unidades básicas de saúde. Agora, a parte diagnóstica é por conta que a gente chama de média complexidade, né? Para diferenciar, por exemplo, né? Toda essa parte do rastreamento, quer dizer, começa no município, em detectando alguma coisa suspeita, passa para a mão do Estado, que vai ser o responsável pelo diagnóstico, diferenciar uma lesão benigna de uma maligna, e, a partir daí, a paciente é encaminhada para a atenção especializada, caso se confirme, né, a existência de um câncer. Agora, para isso, é fundamental, primeiro, a capacitação dos profissionais da atenção primária na suspeição das doenças.
E é fundamental, mais fundamental ainda, a educação da própria população. Então, quer dizer, a conscientização da população, no caso aí, das mulheres, mas também dos homens, de todos, do autocuidado com a saúde, de estar atento aos sinais do corpo. Então, é importante que esse tipo de informação chegue, se capilarize, né, na população. Esse trabalho, ele é um trabalho árduo, de formiguinha, em parceria, por exemplo, do Ministério da Saúde, INCA, produzindo esses materiais com as secretarias municipais de saúde, né? Pela capacitação dos profissionais e pela informação, produção de material didático para a população. Então, com o avanço da internet, quer dizer, todo esse sistema virtual vai aumentar muito, de maneira exponencial, o acesso dessa população, inclusive a população mais remota, ainda mais depois que vier o 5G, vai facilitar muito o acesso à informação dessas áreas. Outro dia, aliás, assim, muito interessante, eu não conhecia esse trabalho, eu vi um documentário sobre o cabeamento da Amazônia. Viu que o Exército Brasileiro está fazendo? Colocando cabos de fibra ótica nos rios. Quer dizer, no rio, pelo Rio Negro, Rio Amazonas, incrível. Então, levando a internet, inclusive, para a região amazônica. Com isso, assim, certamente, isso vai facilitar teleconsultas, teleconsultoria, e o acesso à informação qualificada do que precisa se prestar atenção, assim, a massificação da informação, da preocupação com o rastreamento, a realização do exame dentro da faixa etária. Então, é importante se respeitar essa faixa etária preconizada, no caso da mamografia, dos 50 aos 69 anos de idade, né, a cada 2 anos. Agora, a mamografia é um exame que ele é muito dependente da qualidade do equipamento e da qualidade de quem dá o laudo, do radiologista. Então, mamografia é complexo por isso. Então, tem lugares que têm muitos aparelhos de mamografia e outros que não têm nenhum, ou seja, uma distribuição muito heterogênea desses equipamentos, né? E muitas vezes equipamentos ruins, de má qualidade, antigos, né? Ou profissionais não tão experientes. Então, é um desafio grande e, sem dúvida nenhuma, reforçando o que o senhor disse, essa parceria, por exemplo, Ministério da Saúde, via INCA e secretarias municipais de saúde e secretarias estaduais de saúde, é fundamental para a gente avançar. Muito obrigado. Satisfeito, Francisco, com a resposta? Melhor impossível. Outra. Okay. Agora já posso ter doutorado. Tá. Agora, o próximo a perguntar é o companheiro que levantou a mão, o companheiro Isaac Adide. Tá? Adide, por favor. Eu acho que o Zé Otávio está na minha frente. Não, foi depois, eu estou acompanhando. Tá? É sua vez, sim. É sua vez, sim, Isaac. Doutora Ana Cristina, muito obrigado. Excelente palestra. Eu só pediria, se acho muito difícil, mas um pouquinho só, que a senhora falasse sobre o câncer nos homens, já que se falou tanto em mulher, o câncer nos homens, mas eu sei que seria uma palestra grande, mas em poucas palavras. E emendando, eu diria o que é e como se pega o HPV. Bom, então vamos por partes. Primeira parte, uma curiosidade é que as mulheres elas se engajam muito mais nas questões ligadas ao autocuidado, à procura pela assistência médica do que os homens, né? Especialmente em algumas regiões do país. Agora, claro que existem também, no Brasil, fatores culturais que interferem nisso aí, né? Então, por exemplo, muitos homens, aquele assim, machão, eu não adoeço, eu não procuro médico, eu não preciso nada disso. Então, um dos desafios nossos é conscientizar, e normalmente a gente usa o mês de novembro, por conta do Novembro Azul, né, que
ligado mais ao câncer de próstata, mas a gente aproveita a oportunidade para levar a população masculina a consciência, a importância do autocuidado, estar atento aos sinais que o corpo emite na saúde, procurar, né, a unidade de saúde regularmente para a realização de exames periódicos, qualquer alteração, procurar ajuda. No caso dos homens, o câncer disparado mais prevalente depois do câncer de pele, tipo não melanoma, é o câncer de próstata e é o que mais mata homens, ao lado do câncer de pulmão e do câncer também coloretal, que vem crescendo muito também na incidência e na mortalidade em homens. Tá? Agora, um ponto que também atrapalha nas regiões norte e nordeste são esses fatores culturais. Na ida da mulher em busca da assistência, né, em saúde ginecológica, muitas vezes os maridos não querem que as mulheres sejam examinadas, especialmente por profissionais homens. Então, que não façam. Então, muitos maridos não autorizam as mulheres ou desestimulam as mulheres a se submeterem ao exame ginecológico, a palpação das mamas, né? E, especialmente, algumas etnias, como a população indígena, também tem, algumas tribos têm muita restrição à realização de exame ginecológico e exame das mamas. Então, esses são barreiras, né, que precisam ser vencidas com informação ali constante, né, aquela coisa do água mole em pedra dura, né, um dia fura. Então, esse fica um desafio, a criação de materiais assim, de informação, didáticos, para fácil compreensão dessa população, um trabalho junto aos homens para não desestimularem, ou não impedirem as suas mulheres de fazer esses exames, né? Agora, em relação ao HPV, o HPV, a transmissão é por via sexual, né? E assim, o HPV está relacionado ao câncer de colo do útero nas mulheres e ao câncer de orofaringe e câncer de pênis nos homens. Então, a vacinação contra o HPV tem o potencial aí de controlar esses 3 tipos de câncer que já estão bem identificados como relacionados ao vírus, o papilomavírus humano, né? Que é o HPV. Ok, muito obrigado. Hein? Valeu. Satisfeito, Isaac? Perfeitamente. Antes de passar para o companheiro José Otávio, eu vou tomar a liberdade de perguntar e sugerir ao presidente Francisco Wilson e ao nosso companheiro Antenor, quem sabe nós podemos fazer ainda esse mês uma palestra, doutora Ana Cristina, para os homens, porque eu vou confidenciar aqui um assunto que meu marido, eu fiquei viúva, mas meu marido, eu entrei em Rotary em 96, no Rotary Clube Rio de Janeiro, Saara, e nós tínhamos um companheiro lá, que ele ainda está vivo, mas eu me lembro, há muitos anos, que ele tinha horror de fazer o exame de próstata. E ele, meu marido, convenceu diversas vezes que ele tinha que fazer esse exame. Pois bem, hoje ele está muito mal porque está com câncer de próstata, porque ele tinha vergonha de fazer o toque retal. Eu acho isso tão importante, doutora Ana Cristina, que eu sugiro que façamos uma palestra também para os homens, porque eu acho que nós, mulheres, sempre, apesar de marido falar e tudo, nós sempre nos cuidamos mais. O que a senhora acha da minha proposta e também o presidente Francisco Wilson, e, no caso, o companheiro Antenor, que lhe convidou? Concordo plenamente, Clídia. Se a doutora aceitar o convite, mais uma vez. À disposição. Então, se puder ser na última... Não, a última vai ser presencial. Seria para o mês de abril, então, porque aí faremos por... Vou fazer bastante promoção, porque o Rotary tem bastante homens, e seria talvez na primeira semana de abril, se for possível para a senhora, no dia 4 de abril. No dia, eu tenho só que certificar que eu não sei, porque eu estou com uma viagem, não sei exatamente o dia
da minha viagem. Eu confirmo isso com você. Não tem Cleonice. problema, nós podemos conversar, entendeu? Agora que já tenho contato e tudo, mas eu acho importantíssimo, porque, infelizmente, esse companheiro está muito mal e ele não acredita nisso, entendeu? Ele ainda está acreditando que foi problemas de Covid que ele teve, mas não é. Tá? Tá? O Zé Otávio agora, né? Agora é o companheiro José Otávio, por favor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Cleonice. Mas, tendo em vista o tempo que você utilizou, eu acho que eu te agradeço. Eu vou ficar à vontade para fazer mais perguntas. Eu, na realidade, tinha uma questão, mas eu acabei querendo fazer mais duas perguntas. Não antes de cumprimentá-la pela sua maneira esplêndida de abordar um assunto tão, como é que eu diria, um assunto tão triste. Essa, pelo menos, é a palavra que me vem à cabeça. Primeira pergunta. É um episódio familiar que ocorreu há muitos anos atrás e que, graças a Deus, não se repetiu com mais ninguém. Câncer no cérebro. Era um glioblastoma, se não me falar a memória. Isso é frequente. 2. Aí já é mais recente e também é uma pessoa muito próxima muito próxima dele. Tudo começou com um carcinoma no seio, foi controlado, foi feito todo o tratamento, graças a Deus foi identificado a tempo, mas, posteriormente, começaram a aparecer alguns sinais, uns menos importantes, foram 3 sinais, mais ou menos, e um bastante importante, que resultou até numa cirurgia intestinal com retirada de uma parte significativa de intestino. E o terceiro é a mulher que não gerou filhos, ela está mais suscetível ao câncer? Já desculpa, eu fiz 3 perguntas porque a Cleonice falou muito antes de mim, então ela me deu chance para fazer. Desculpa, mas só isso e por vocês. a quarta é uma constatação. Essa história de exame de toque é muito chato, mas é muito mais necessário. Eu faço anualmente há 15 anos. E o nome do carrasco chama-se Fernando Vaz. Tenho dito. Bom, obrigada, Zé Otávio, pelas suas palavras. Bom, vamos começar. Gostei do Zé Otávio, é assim que os amigos me chamam. Pois a Cleonice me alertou. Que aqui ninguém é senhor, senhora, nada disso, é todo mundo, né? Amigo. Então, o glioblastoma multiforme, é o nome completo, para os íntimos GBM, felizmente, é um tumor bastante raro. E eu digo felizmente porque é um tumor bastante agressivo e insidioso, tricky, porque normalmente quando ele se manifesta, ele acaba dependendo da localização no cérebro, ele pode não dar muitos sinais e realmente só começar a causar, né, sintomas quando já está num estágio assim, já avançado. O tratamento dele é cirúrgico, radioterapia e quimioterapia normalmente, né? Mas a letalidade dele é muito alta. Mas, assim, é muito raro, felizmente. Tá? Bom, a outra pergunta é o câncer, um câncer de intestino, não é? Sim. Então, o câncer de intestino, mas o que você queria saber mesmo exatamente? Não, na realidade foi o seguinte, tudo começou com um carcinoma na mama. O seio, na mama. Foi resolvido, não houve mais problema nenhum com seio. Mas, posteriormente, digamos, anos depois, começaram a aparecer alguns sinaizinhos. O mais grave foi exatamente esse. Existem assim, pessoas que têm uma predisposição, né, geneticamente determinada, diferentes, tem uma predisposição maior ao desenvolvimento de câncer. Existem algumas síndromes assim já bem conhecidas, mas
tem pessoas que não se caracteriza assim como uma síndrome específica, mas que, ao longo da sua vida, desenvolvem vários tipos, né, de câncer e, com frequência, não tem um perfil tão agressivo. Tá? Agora, o câncer, ele tem alguns tipos de câncer que são agressivos por natureza e, normalmente, o quadro já se abre em estágio avançado, porque não causam muitos sintomas, né? E tem um crescimento muito rápido, como, por exemplo, o câncer de pâncreas. Mas, normalmente, o câncer de intestino, o câncer de mama, eles dão essa possibilidade do diagnóstico precoce, né? No caso do câncer de intestino, a colonoscopia é fundamental, né? Só que é uma estrutura complicada, envolve, muitas vezes, o uso da anestesia, são equipamentos complexos, de alto custo. Então, um dos grandes desafios hoje para o país e para o mundo é estruturar melhor, né, esses centros de endoscopia para fazer o diagnóstico mais rápido do câncer de intestino. E é um tipo de câncer muito relacionado a hábitos alimentares, principalmente consumo de defumados, alimentos ultraprocessados, álcool e cigarro. São os principais fatores envolvidos, que também estão muito relacionados ao câncer de mama, né? Então, a pessoa que tem isso pode ter uma predisposição, mas pode simplesmente esses cânceres estarem relacionados a uma alta exposição a fatores de risco. E aí é hora, assim, de parar, repensar os hábitos de vida, né? E realmente dar uma guinada e mudar. Então, prática de exercícios físicos, alimentos, né, mais saudáveis, não processados, não fumar, usar o álcool em aquela dosezinha social, esses contribuem. E, por último, o senhor falou do toque retal. Não. Por último, eu falei da questão da mulher que não gerou filhos. A mulher que não gerou filhos, não se preocupe. A gravidez é um fator protetor contra o câncer de mama, assim como a amamentação. Então, a gravidez, especialmente a mulher que amamenta, tem um risco menor de desenvolver o câncer de mama. Então, são 2 fatores protetores à mulher. Maravilha. Obrigado. A próxima a perguntar é o companheiro Fernando Vieira, que pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Alô? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Ótimo. Parabéns, doutora Ana Cristina, pela sua belíssima apresentação, bem suave para um tema tão preocupante de todos, atualmente em todo o mundo, tá? E principalmente também por amanhã ser o Dia das Mulheres, como bem o próprio anterior colocou. E a senhora colocou o nome de uma pessoa aí que eu muito admirei, a Marie Curie, né? Uma polonesa naturalizada francesa, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, né, de Química, e a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel, que foi também de Física. Tá? E é uma mulher admirável. E amanhã, como o Dia das Mulheres, a senhora está de parabéns por ter citado ela também. Tá? Eu teria uma pergunta a fazer sobre o tratamento atualmente, né, que se faz de quimioterapia e radioterapia. A senhora disse que a radioterapia é um tratamento caro, né, que acho que o INCA não tem um avanço muito grande com relação a esse tratamento. E me parece também que com relação à colonoscopia, né, que identifica o câncer de intestino, né? E agora também surge o tratamento de cápsulas. Tá? Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse tratamento com cápsulas. O tratamento, assim, a quimioterapia oral? Exatamente. Existem, assim, hoje, para vários tipos de câncer, próprio câncer de mama, alguns cânceres de tubo digestivo, de rim, enfim, existem tratamentos
que, assim, por via oral, por meio de comprimidos, que, assim, não curam o câncer, mas mantêm a doença sob controle por anos, aumentando, né, a sobrevida. Vários desses tratamentos eles já foram incorporados ao SUS e estão disponíveis, né, para uso na população, né? Mas esse certamente é um avanço. Um outro avanço, agora falando em colonoscopia, que inclusive o INCA está fazendo um projeto para aquisição, é a colonoscopia pela ingestão aí de uma cápsula, na verdade, uma câmera, né? Que identifica, que consegue visualizar lesões também numa parte do intestino que não consegue ser vista, que é o intestino delgado, porque a endoscopia alta vê o estômago até o início do intestino delgado, que é o duodeno, e a colonoscopia consegue ver até o final do intestino delgado. E tem uma parte ali do intestino delgado, bem no meio, que não é acessível aos exames. Então, foram desenvolvidas essas cápsulas, que são uma câmera e que vão liberando imagens desse trajeto, inclusive, que não era antes visualizado pela endoscopia, né? Muito interessante, o INCA está fazendo um projeto para incorporação dessa tecnologia, e vai ser a primeira no SUS. Tá? Agora... Eunice, deixa eu atrapalhar aqui, doutora Ana, só para perguntar. Esse equipamento de colonoscopia, o INCA vai comprar? Não, colonoscopia. Não, a nossa sessão de endoscopia digestiva e respiratória é de ponta, é de última geração. Nós temos lá equipamentos, esse vai ser é uma coisa muito nova, mas o que nós já temos nós temos um parque enorme de equipamentos de endoscopia. E essa parte nova, quanto custa? Não, esse é um projeto que, inclusive, foi selecionado para dotação de emenda parlamentar. Ah, tá. Né? Fica algo em torno de 300 e poucos mil reais, né, para a implantação. Né? E depois vai ter o consumo das cápsulas. Mas esse projeto ele já está bastante adiantado. Essa cápsula é israelense, né, doutora? Tem vários fabricantes, tem israelense também. A tecnologia é israelense, se não me engano. Começou em Israel. É bem interessante, né? Agora, a radioterapia é um desafio porque cada vez mais vem aumentando a aplicação, a importância da radioterapia para o tratamento complementar em vários tipos de câncer, né? Dependendo do estágio da doença. E o Brasil foi até um projeto que começou lá na década de 90, com o INCA, o projeto da radioterapia no SUS. Começou com o projeto Expande e caminhou para o PERSUS, que previu a implantação de 80 soluções de radioterapia no país todo, inclusive em áreas, né, com vazio assistencial de radioterapia, que ainda, né, são muitas. Então, o governo já entregou, nos últimos anos, mais de 50 equipamentos de radioterapia que já estão em funcionamento, mas esses equipamentos eles ficam na dependência das prefeituras, muitas vezes, contratação de obra para a construção dos bunkers, né, da Casa Mata, e, às vezes, tem problemas na licitação da obra, então, por isso, é muito complexa a questão da radioterapia, mas é um investimento que o Brasil vem fazendo, um investimento importante na radioterapia, que é uma modalidade terapêutica que só cresce no câncer. Obrigado. Obrigado, doutora, pela sua palestra, foi muito bom. Eu fiquei sabendo também que a colonoscopia começou com aparelhos portáteis, que iam numa mala, não é isso? Os primeiros foram portáteis, não sei se existe. E era no visor ali, era no olhômetro, depois isso. Passou para as telas, né, os monitores, isso. E hoje já tem até inteligência artificial acoplada. Isso, muito bem.
Muito obrigado. Satisfeito, Fernando? Sim, bastante. Muito bem. Excelente a sua explanação. Muito obrigado e aguardo para a próxima, que a Cleonice vai marcar, que eu estarei presente também. Se Deus quiser. Agora, antes do Claudino, é a dona Ivone. Pode abrir a sua... Ela não levantou a mão, Claudino, mas ela pediu para falar. Então, pode abrir o seu microfone, dona Ivone. Não. Obrigada, Cleonice. Doutora, primeiro, meus parabéns, foi maravilhoso. Agora, eu, com 30 e poucos anos... Está ouvindo, Cleonice? Sim, pode continuar, está perfeito. Pode, né? Com 30 e poucos anos, tive um câncer no útero. Eu me tratava justamente no IASERJ. E ia fazer a cirurgia. No dia que eu fui pegar a guia para me internar, eu tenho 8 filhos, né? Então, meu 8º era pequenininho. Eu estava assim, chorando um pouquinho, quando ia passando um médico e foi conversar comigo, me levou ali para o consultório dele e começou a conversar comigo. Dentre várias conversas que ele fez, ele falou uma coisa que a senhora acabou de falar agora. Ele disse o seguinte, que o segredo da vida está na palma das nossas mãos. Aí foi falando um dedo de cada vez. Frutas, verduras, legumes, grãos e água. Evitar-se os embutidos e até carne vermelha. Frutos do mar qualquer um. Agora, fosse para a feira meio-dia e pouco para comprar o máximo de frutas que pudesse comprar. Uma esponja de lavar-louça, sabão de coco, para lavar todos os legumes e frutas que pudesse comer com casca. Botar em vasilhinhas separadas os legumes, o sal e azeite, e as frutas, mel ou açúcar e limão, que eu comesse o dia inteiro. Todo o dia inteiro, alguma dessas coisas. E de 15 em 15 dias, eu voltaria lá para me tratar com ele. Eu não ia mais ser cliente do médico oncologista. Eu levei a sério, jovem, os filhos todos para criar, e levei a sério o que ele me falou. Ele primeiro disse assim, existe, seja qual for a sua religião, existe um ser que nós chamamos de Deus. É com ele que a senhora vai conversar. E vai levar a sério isso que eu estou falando. Olha, doutora, eu levei muito a sério e fiquei completamente curada. Hoje em dia, eu estou com 86 anos, graças a Deus. E fiquei totalmente curada com esse tratamento alimentar. A senhora acabou de falar o que seria proibido nós comermos, né? Defumados e outra coisa. Foi o que ele fez. Depois, em 1995, eu tive no seio. A doutora está ouvindo, Cleonice? Sim, eu sim. Estou ouvindo só você, Cleonice. Não, mas pode terminar a sua pergunta para passarmos para outro companheiro. Tá certo. Em 95, eu tive no seio. O médico que me tratou, Dr. Marcelo Bollinger, ele é testemunha do que eu vou dizer. Conversei com ele, a parte feminina da nossa família toda faz tratamento com ele. E eu repeti o mesmo que foi feito quando eu tive no útero. E fiquei completamente curada. Tem meus seios, tem tudo direitinho. Então, o que a senhora acabou de falar veio confirmar o que o médico
daquela época me falou que o segredo é esse: frutas, verduras, legumes, grãos e água. Graças a Deus, criei meus filhos, tenho hoje em dia 23 netos, 12 bisnetos. Graças a Deus, todos os netos são formados em faculdade, temos 8 tipos de profissões na minha família. Meus parabéns, muito obrigada. Estou muito satisfeita com a sua palestra. Cleonice, obrigada, viu? Nada. Muito obrigada, Ivane. Obrigada e parabéns. Saúde, mais saúde para você. Obrigada. Valdino, por gentileza, é a sua vez, por favor. Doutora Ana Cristina, eu queria fazer uma pergunta sobre alimentos industrializados. Você vai a qualquer supermercado hoje em dia, a quantidade de alimentos industrializados aumenta a cada dia que você vai ao supermercado. Eu fui para o interior agora no Carnaval, também lá no interior os supermercados estão cheios de alimentos industrializados. Eu sempre tive muita cerimônia com esses alimentos industrializados. Mas eu acho que os países desenvolvidos comem muito alimentos industrializados. Será que isso faz bem para a saúde? Será que não é melhor fazer uma dieta natural, como os nossos pais e avós fizeram? Porque você disse que fatores que provocam câncer acima do tabaco está a alimentação. Então, essa é a minha pergunta. Sim, alimentos ultraprocessados, industrializados, com corantes, com alto teor de sódio, quer dizer, defumados, são fatores que já são demonstrados cientificamente como capazes de impactar na incidência. E é por isso que a incidência de câncer na população mundial vem aumentando, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, por mais tempo, ou seja, o câncer ele já é um processo relacionado ao próprio envelhecimento da célula, né, do envelhecimento do organismo. E junta com um aumento do tempo de exposição aos fatores de risco, então é exatamente isso. E durante muito tempo se desconhecia ou não se valorizava o papel da alimentação, mas hoje já está muito bem demonstrado. Existe um tipo de câncer que vem diminuindo muito a incidência, que também é ligado com frequência, quer dizer, o tipo mais comum, né, que é o câncer de estômago, é ligado também a uma bactéria, o H. pylori, né, que é diagnosticado pela endoscopia digestiva. E tanto que o controle, como é que aparece o H. pylori? Ligado a mais condições de conservação dos alimentos, da água, de qualidade da água. Então, com o tempo, a qualidade da água vem melhorando, com o advento da refrigeração, né? Então, são medidas de melhoria da qualidade dos alimentos que ajudaram a reduzir a incidência do H. pylori e, consequentemente, a incidência do câncer de estômago. Então, são mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo que envolvem, né, contato com agentes químicos, físicos ou biológicos, né, ligados ao desenvolvimento do câncer. Mas as embalagens são lindas. São tentadoras, né? Intencionalmente tentadoras. Mas o governo, inclusive o INCA, né, essa área de alimentação, nutrição, vem trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Primária e a Secretaria de Vigilância Sanitária, exatamente na modificação, nas exigências, na composição, na redução do teor de açúcar, de sódio, e na modificação das embalagens, no sentido de alertar para a população, de deixar explícito, claro, na embalagem, o conteúdo dessas substâncias, né? Para a população ter
ter acesso a essa informação e decidir realmente optar por não consumir, né, aquele veneno. Satisfeito, Claudiano? Pois é, eu comprei ontem no supermercado aquela batatinha frita na lata, todas as fatias do mesmo tamanho, salgadinhas, deliciosas. Perfeito, né? Assim, tudo é o excesso, né? Como já dizia Paracelsus, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Tirando algumas coisas, como, por exemplo, né, o cigarro não causa nenhum benefício. Nenhum. O cigarro é 100% dano, né? Mas o restante traz, né, alguma coisinha ali, uma caloria, mas é sempre o excesso. Então, por exemplo, o álcool, né, é um fator de risco. Então, numa discussão ali do controle de fatores de risco, do código, né, existe um código europeu de controle de fatores de risco, então a gente está trabalhando num código latino-americano, né, E aí se falou assim, não ingerir álcool era a proposta. Ora, bolas, o Código Europeu não está não ingerir álcool. Porque como é que você vai impedir a Europa de ingerir álcool? Um continente que tem Itália, França, Espanha, Escócia. Bom, agora não é, mas assim, são países culturalmente ligados à ingestão de álcool, né? Então, não ingerir, assim, não é factível. Então, é a moderação, né? O uso moderado do álcool. Aquela coisinha ali social, né? E ainda tem alguns benefícios. O vinho tem alguns benefícios, né? Que em doses, né, controladas traz uma série de benefícios, por exemplo, ao sistema cardiovascular, né? Não só o vinho, assim, o álcool em geral, mas é só evitar o exagero. Então, uma ou outra batatinha, bem esporadicamente, não vai fazer tão mal assim. É isso aí. Cléo, ainda tem, Cléo? Tem algumas perguntas. Por exemplo, o companheiro Nigre está querendo falar, eu acho que sim, e temos ainda a Patrícia Leal, o Luiz Strauss e o José Otávio novamente. Vamos lá. Nigre, você quer fazer alguma pergunta? Abre o seu microfone, por favor. Boa noite. Eu queria só fazer uma pergunta para dar parabéns também para a Ana Cristina, foi maravilhosa a sua palestra. Eu queria uma perguntinha. Esse exame Papa Nicolau, a minha ginecologista, eu tenho mais de 70 anos, e ela não tem feito, aos 3 anos que eu não tenho feito. É real isso, não fazer mais de 70 anos esse exame? Sim, sim. A faixa etária, assim, já passou da faixa etária. Está correto. Está correto. Então tá. Muito obrigada. Boa noite a você. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Agora é o Strauss, e em seguida a Patrícia Leal, e por último o José Otávio, novamente. Pode abrir seu microfone, Strauss. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o companheiro Antenor, que nos proporcionou aqui de trazer a doutora Ana Cristina, parabenizá-la também, uma belíssima, importantíssima palestra e bastante didática. Mas, doutora Ana, a minha curiosidade é o seguinte: pílula do câncer, isso é folclore ou existe realmente? Eu até anotei aqui, peguei uma foto de uma coisa que, por coincidência, outro dia eu recebi, que é uma substância chamada fosfoetanolamina biodêntica. Isso é folclore, não é isso? Isso foi um delírio, uma coisa assim, inacreditável. Eu acho que do pessoal de São Paulo. Exatamente, da Universidade de São Carlos, se não me engano. Nossa, isso foi uma maluquice, não faz o menor sentido, até porque, como eu mencionei, quando a gente fala em câncer, não é uma doença. Existem mais de 800 tipos biológicos de câncer, configurando aí mais de 150 doenças completamente diferentes. Então, assim, não existe e nunca existirá
uma pílula, porque são vários mecanismos envolvidos no processo que a gente chama de oncogênese, né? Que é a formação do câncer. Então, é balela que só conseguiu enganar, infelizmente, a presidenta que a gente teve. É verdade. Eu já mais ou menos sabia disso, mas era só porque isso vira e mexe, sai nesse zap-zap da vida aí, e já tinha até, eu acho que já tinha até parado e voltou de novo essa publicidade. E com referência ao Covid, existe algum tipo de câncer que, com o Covid, incide uma aceleração maior e aí sim a pessoa acaba evoluindo mais rápido essa doença? Covid é uma doença nova, né? Sabe-se muito pouco, ainda se sabe muito pouco sobre ela, e existem, então, alguns vírus, como o vírus da hepatite B, hepatite C, o HPV, o vírus de Epstein-Barr, que é o da mononucleose, enfim. Existem uma série de vírus que estão relacionados ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. Tem um outro vírus que é ligado a um tipo de leucemia, mas, assim, Covid ainda não se evidenciou relação com nenhum tipo de câncer, né? Agora, só uma observação sobre a Covid é uma doença, ela é muito mais grave para os pacientes que têm um sistema imunológico super competente do que para aqueles que não têm um sistema imunológico tão competente, porque é uma doença inflamatória. Então, lá no INCA, a gente tinha uma expectativa antes de que ia ser assim, um flagelo, que a gente ia ter uma mortalidade assim, absurda. E não foi isso que a gente observou. Então, o INCA matou muito mais gente com comorbidades, que a gente chama assim, com um fundo de inflamação crônica, como, por exemplo, os obesos, os portadores de diabetes, que são doenças inflamatórias crônicas, do que os portadores de câncer. Só aqueles assim, em vigência de tratamento, já, né, abalados pelo próprio tratamento, esses realmente, numa condição mais frágil, acabaram adoecendo e tendo um desfecho pior. Mas, de um modo geral, não atrapalhou. O que a gente precisou trabalhar muito foi incentivar a continuidade dos tratamentos, o início do tratamento, a procura pelo tratamento, porque as pessoas ficaram absolutamente apavoradas, né? Então, infelizmente, o que a gente vê também é isso, com a massificação da informação 24 horas por dia, né? De Covid. Aliás, assim, né? A guerra jogou a pá de cal na Covid. Ninguém mais fala, tanto que o Putin, aquele meme que o Putin ele vai ser indicado ao Nobel de Medicina, porque acabou com a Covid em uma semana. Né? É verdade, é verdade. Agora, só para terminar, mais um comentário, eu acho que a prevenção, e é uma coisinha que a gente, de repente, precisa seguir sempre tomando até o fim dos nossos dias, seria sempre uma tacinha ou duas, ou quiçá 3 de vinho, né, para o resto da vida, não é isso? Que faz um bem danado, né? Faz bem para a alma, né? Você já falou, exatamente. Olha, muito obrigado, parabéns pela palestra, e vamos estar presente aqui na próxima para falar da gente. Não pode haver preconceito com o homem também, viu? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, uma observação, só uma observação que vários de vocês fizeram, é que, assim, é um tema tão pesado, é um tema árduo, mas, gente, é um tema das nossas vidas. Está na realidade das vidas de todos nós, e conhecidos nossos, entes queridos. Todo mundo tem uma experiência com câncer a contar, né? Já vivenciou essa experiência como pacientes, como parentes, amigos. Então, o câncer ele faz parte das nossas vidas, né? O meu primeiro marido faleceu de câncer. Ele era o meu chefe no INCA, do serviço de anestesia, um câncer de pulmão. Ele nunca fumou, um câncer de alta letalidade, como falei, do não fumante,
e ele descobriu pela metástase óssea no fêmur. Era um atleta, tenista, e, assim, então o câncer também tem essas coisas, mas, assim, o fundamental, assim, a gente não tem que se esconder do câncer, tem que tirar o estigma, e até porque, assim, alguns cânceres são bastante agressivos, especialmente aquele câncer que tem uma maior incidência em idades mais avançadas. Quando ele acontece no mais jovem, ele tende a ter um comportamento mais agressivo, né? E diminui muito as chances de cura. Mas, de um modo geral, hoje, as notícias em relação ao câncer são muito boas, positivas. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem positiva de esperança, né? A sobrevida dos indivíduos com câncer, e vários tipos de câncer hoje já são como diabetes, hipertensão, uma doença crônica, em que o indivíduo convive por anos e tem até a oportunidade de morrer de uma outra coisa, né? Com aquele diagnóstico do câncer, a doença ali ainda, né, atuando. Então, eu queria deixar essa mensagem positiva. O câncer não é uma sentença de morte, absolutamente, cada vez menos, né? E a gente precisa falar sobre ele sem medo, sem preconceitos, sem tabus. Isso é muito importante, porque a informação, e principalmente disso, a importância do autocuidado, né? E aí fica o desafio para os homens em vencer essas barreiras, né? E se cuidar mais. Patrícia, rapidamente sua pergunta, e também logo depois o José Otávio, por causa do adiantado da hora. E a doutora Ana já deve estar cansada de tantas respostas, entendeu? Tá, Patrícia? Não estou, não. Ah, que ótimo, entendeu? Boa noite, doutora. Tentarei ser breve. A minha curiosidade, até com base no que já foi dito aqui, de diversas dicas a serem dadas, principalmente para as mulheres, com relação ao câncer de mama. Eu sou mãe de uma menina de 26 anos e, desde 95, eu já ouvia sobre a questão da manutenção para a prevenção de câncer. E essa informação não era amplamente divulgada. Isso, muitas vezes, era por conta de um bom médico que se tinha, né, que fazia consulta e te orientava. O mesmo aconteceu com o anticoncepcional, por exemplo, também indicado pelo médico. Agora, recentemente, eu tenho visto nas mídias um outro tipo de mudança de comportamento que me gerou uma curiosidade para saber se tem realmente um fundo de razão nisso. Então, a orientação é a seguinte, que as mulheres, em especial, deixassem de usar os desodorantes convencionais, principalmente o aerosol, que parece que tem um talco, um pozinho, que parece que o desenvolvimento do câncer a partir do uso desse produto não é necessariamente pela presença de alumínio, mas pelo procedimento dele em evitar com que o suor passasse pelas glândulas ali, pelos furinhos dos poros. E muita indicação do uso de um desodorante caseiro. Aí tem diversas receitas, com base em manteiga de óleo de coco, enfim, usando melaleuca como antisséptico. Eu gostaria de saber da doutora o que tem de profundidade, né, nessa nova moda que está atingindo muitas meninas novas com relação ao uso do produto industrializado. Pois é, existe muita crendice, são muitas fake news, né, envolvendo toda essa parte, envolve também, inclusive, a alimentação. Então, isso faz bem, isso faz mal. Então, existem coisas que têm evidências. Eu desconheço evidência relacionada ao tipo de desodorante, né? Me preocupa um pouquinho, sim, das meninas ficarem com um cheirinho meio azedo. Isso não é legal. Eu não sei a eficiência desses desodorantes naturais, né? Mas, assim, eu desconheço, vou até procurar alguma informação mais recente, mas nas mídias sociais circula realmente muita informação esquisita, né? De baixíssimo nível baixíssimo nenhum nível de evidência. Essa daí, por exemplo, se falou muito em relação, antes era o alumínio, essa coisa do suor aí eu desconheço, mas até onde eu sei não tem nenhuma evidência científica que embase essa conduta aí, não. Tá ok, obrigada.
E a última pergunta da noite, então, será novamente do companheiro José Otávio, por favor. Duas coisas. Primeiro, eu não podia deixar de ressaltar a delicadeza com que a senhora e a leveza com que você tratou desse assunto. Meus parabéns, isso é fantástico. A outra pergunta não tem nada a ver com câncer, nem com nada disso. Demóstocles, é isso, Isaac? Pinho, é seu parente? Não, não. Ai, que pena! Ele foi um rotariano extremamente muito respeitado. De repente era e eu nem conhecia. Ah, tem que ser. Tem que ser. Eu garanto para você que tem que ser. Pesquise. Vou me informar. Muito obrigado. Mas, assim, Demóstocles, eu acho. Demóstocles. Bom, se conhecesse, certamente, se tivesse algum parente com esse nome, Imagina. ele teria conhecido na família, porque acho que, de repente, só teria ele, o filho, viria assim uma linhagem de Demóstocles. Mas eu vou me informar. É gente boa? Muito! Maravilhoso, um exemplo para todo rotariano. Ele é, assim, uma espécie de Ana Cristina, só que mais velho e de calças. Então, pode ser que a gente tenha algum parentesco aí. Tomara que tenha. Tenho quase certeza. Seria uma honra. Doutora, para ele. No Rotary de Madureira tem a Isaura de Pinho Bastos. O esposo dela era Luiz Bastos, era português. Leonice. Sim, já estou dando continuidade. Agora o presidente Francisco Wilson vai terminar a reunião e dê continuidade, Francisco Wilson. Vai terminar? Para terminar, mas ainda vai apresentar o diploma. Não deixar passar em branco, o grupo de jurados escolheu o companheiro Antenor para falar no dia das nossas queridas mulheres. Antenor, a palavra é sua. Olha, presidente, eu me considero um cara de sorte, sem dúvida nenhuma. Ter escolhido, ter convidado, ter pedido a Ana para fazer essa palestra, coincidente, e aí não foi coincidência, pelo Dia Internacional da Mulher, foi algo maravilhoso. Não podia nós fazermos uma homenagem às mulheres, uma homenagem melhor do que convidar uma... Se o Bolsonaro tivesse inteligência política mais aberta, a ministra da Saúde nossa seria essa moça. Agora, eu quero realmente agradecer a Ana pela beleza. Eu já a conheço há muito tempo, tenho grande admiração. E o Zé Otávio foi muito feliz quando disse isso, como é que se fala de um assunto tão pesado com tanta leveza, né? Com tanto carinho, com tanto cuidado. Só a Ana faria isso. Com relação ao Dia Internacional da Mulher, essa mulher que, em 1935, no mundo inteiro não votava, quer dizer, o que elas ganharam de prestígio no mundo nesses anos, e o fato de nós termos hoje, no INCA, uma diretora como a Ana, com um exército de preocupações e com uma miséria de orçamento que é comparado com este maldito fundo eleitoral, é a prova do avanço das mulheres. Mas eu queria fazer uma homenagem às mulheres, realmente. Eu gostaria que todos nós agora, que estamos nessa reunião, fizéssemos um momento, vamos fazer esse tal de minuto de silêncio, um momento de reflexão, pensando exclusivamente nas nossas mães, que foram elas as grandes mulheres das nossas vidas. Presidente, não podia ter uma homenagem melhor às mulheres do que nós todos nos lembrarmos da dona Amélia, da mãe de cada um de nós. Ana, caríssima amiga,
gratíssimo pela beleza da sua palestra. Presidente, fiz a minha parte. Obrigado, Antenor. Eu quero agradecer mais uma vez a brilhante palestra da doutora, e convido a companheira Patrícia Leal para expor o diploma de agradecimento à palestra da doutora Ana Cristina. Muito obrigada pela honra. Vou guardar com todo carinho esse certificado. Então, espero que tenha sido realmente a primeira de uma série, o primeiro de uma série de encontros nossos aqui. Doutor, e vamos aguardar a sua volta para fazer uma palestra para nós, homens. E eu quero agradecer a presença de presidente, e quem sabe ela entrar de sócia no nosso clube também. Já está convidada, viu? O padrinho que não falta. Vai ser um prazer. Ah, que ótimo. Dá-lhe, Isaac! Esse é o Isaac. Mas o padrinho tem perdeu que a ser o viagem, Antenor. né? Antenor, olha a sua vez aí, tá? Tá bom, deixa que eu falo com ela. Ainda na minha gestão, viu, Antenor? Companheiros, pelo adiantado da hora, são 22h03. Eu quero agradecer a presença de todos e dar por encerrada a nossa reunião e aplaudamos a bandeira do Brasil. E que todos tenham uma boa semana. Boa noite, doutor, e boa noite a todos. Obrigada.